Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao Dezembro Vermelho. Alterações serão realizadas no centro da cidade por conta do Natal Imperial. Você vai saber quais as vias que serão afetadas. Vencedores do terceiro prêmio Argila do Audiovisual Petropolitano serão apresentados durante o Natal Imperial, assim como a gente já citou aqui para você, referente ao Prêmio Maestro Guerra Peixe. A Firjan Senai oferece 275 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em Petrópolis. Em todo o estado do Rio, são mais de 1.000 vagas. Cláudio Castro integra mais 800 policiais ao efetivo da Polícia Civil. A sessão solene aconteceu na última quarta-feira. E a Águas do Imperador abriu inscrições para o Programa de Estágio 2025. O diálogo com o objetivo de prevenir e orientar a população, principalmente as gestantes. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo para você que nos acompanha pela TV Correio da Manhã, em todas as nossas 5 cidades da região de cobertura, a quem a gente agradece aqui sempre o carinho, a audiência, a companhia. Muito obrigado para você que é de Três Rios, Teresópolis, Paraíba do Sul, Nova Friburgo e, claro, de Petrópolis, por conversar e nos possibilitar entrar na sua casa para levar informação. Você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo nosso site tvc16.com e, além disso, ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece. No nosso Facebook, você também consegue ter a nossa programação ao vivo, assim como no nosso canal do YouTube. Para ter acesso a essas transmissões, basta você pesquisar por TV Correio da Manhã, seja no Facebook ou no YouTube, e você vai ter acesso. Além disso, para você ficar muito bem informado, você tem os nossos perfis do Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã, e que trazem notícias, informações referentes à nossa região de cobertura. E para participar aqui no nosso quadro, você na TVC, é muito simples. Você tem aqui na tela o nosso e-mail e o nosso WhatsApp, tvccorreiodamanhã@gmail.com e DDD 24 99323 1675. São os 2 canais para você entrar em contato com a nossa equipe. Por eles você pode mandar sugestões de reportagens, denúncias, fotos, vídeos, áudios, comentários referentes a determinada ocasião, problemas, tudo isso. Basta você encaminhar e é sempre importante lembrar, coloca ali o nome, o sobrenome, morador de qual região, qual que é o problema, desde quando ele acontece. Isso facilita também a nossa equipe para trazer aqui no nosso quadro Você na TVC as demandas e os anseios da população. Vamos juntos, com muita informação para mais um Correio Petropolitano Debate que começa falando sobre oportunidades. A Águas do Imperador está com inscrições abertas até o dia 31 deste mês, 31 de dezembro, para o Programa de Estágio 2025. A iniciativa tem como objetivo desenvolver jovens talentos para que possam construir as carreiras em uma das maiores empresas privadas de saneamento. O programa é destinado a estudantes universitários e técnicos, com uma carga horária de 6 horas diárias ao longo do período de 2 anos. Além disso, a empresa proporciona benefícios aos estagiários, entre eles Bolsa Auxílio, Vale Transporte e também Vale Refeição. Os estagiários que ingressarem na empresa vão ter a oportunidade de desenvolver um projeto de estágio com orientação direta do gestor responsável. Essa experiência não apenas possibilita a aplicação de prática de ideias e conhecimentos, mas também pode servir como um ponto de partida para uma possível efetivação. É uma oportunidade para gerar impacto real e impulsionar o crescimento profissional. Os interessados podem se inscrever e obter mais informações no site trabalheconosco.vagas.com.br/estágio Águas do Brasil. Lembrando, tá, gente? Existem alguns requisitos para poder participar.
Entre eles são os seguintes: estar regularmente matriculado em curso de nível superior ou técnico relacionado à área de estágio e cursando os últimos 2 anos. Então, por exemplo, se você faz uma faculdade que ela é de 4 anos ou de 5 anos, você tem que estar ali já na metade da faculdade ou, né, nos últimos 2 anos ali, né, aqueles últimos 4 períodos para poder se formar. Além disso, é necessário possuir conhecimentos básicos intermediários do pacote Office, que inclui aí, né, Word, Excel, PowerPoint, entre outros serviços. Além de residir no município ou cidades próximas de onde irá estagiar. Então, gente, atenção você aí, morador de Petrópolis, jovem principalmente, está na faculdade, não deixe de aproveitar essa oportunidade, verifica lá no site se é uma área que você pode atuar e não perca a oportunidade, viu? Até o dia 31 de dezembro, as inscrições para o programa de estágio da Águas do Imperador para 2025. Lembrando, outras cidades também da nossa região vão receber essa oportunidade e a gente vai trazendo ao longo da nossa programação para você. A gente fala agora sobre o Natal Imperial, porque a solenidade de entrega do 3º Prêmio Argila do Audiovisual Petropolitano vai acontecer na próxima semana, dia 17 de dezembro, às 7 horas da noite, no Palácio de Cristal, durante a programação do Natal Imperial. A iniciativa, a gente lembra para você, por meio do Instituto Municipal de Cultura e da Petrópolis Film Commission. Em 2024, o Prêmio Argila recebeu 33 inscrições, com obras dos mais de variados gêneros. A premiação valoriza e homenageia produtores e produções culturais realizadas em Petrópolis ou por petropolitanos. 2 vencedores já foram eleitos. Na categoria Júri Popular, venceu a produção Videodança Pânico, o movimento em busca de autoconhecimento, de Felipe Laureano. Já na categoria Melhor Filme, Novos Talentos, venceu a produção Vícios, de Ana Beatriz Amaral da Silva e Júlia Freitas, do M Áudio, e Áudio e Vídeo do Colégio Estadual Dom Pedro II. Mais 4 categorias vão ser conhecidas no dia 17 de dezembro. São elas: Melhor Direção e Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Edição e Montagem, além de Menção Honrosa, Júri Especializado. O evento é gratuito. Inclusive vai ser também nesse dia, como a gente já citou aqui para você, o resultado final também do Prêmio Maestro Guerra Peixe. Vamos voltar a falar sobre oportunidade, porque a Fijan Sinai está com inscrições abertas para 400 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em Petrópolis. As aulas têm início previsto no dia 6 de janeiro até o dia 30 de abril, na unidade Fijan Sinai Bingen. E as turmas oferecidas são as seguintes: almoxarife, assistente de operações e logística, auxiliar em confeitaria e padaria, eletricista industrial, eletricista predial, marceneiro, operador de máquinas, operatrizes, operador de sistemas computacionais em rede, e no centro de moda são 25 vagas para modelista. As inscrições e matrículas devem ser feitas exclusivamente de forma presencial nas unidades e serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. Para participar, então, os candidatos devem preencher os pré-requisitos. Os pré-requisitos específicos desses cursos desejados, ou seja, existe um pré-requisito para cada um desses cursos, incluindo aí idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário mínimo federal, comprovada por meio de autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma online, seguindo a estratégia EAD. Será necessário também apresentar todos os documentos exigidos, entre eles identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados pelo responsável legal. Em Petrópolis, os candidatos devem ir direto às unidades de interesse, que são a Fijan Sinai do Bingen, que fica na rua Bingen, número 130, e no centro de moda, que fica na rua 24 de maio,
número 2 também aqui no centro da cidade. Não deixe você de participar. Esse não tem um prazo de inscrição, mas são as vagas limitadas. Então, aquela vaga específica para determinada desses segmentos que a gente citou aqui terminaram, acabou as inscrições para aquela. Então, precisa buscar uma outra capacitação. Então, não deixa para a última hora. Aproveita para também iniciar esse ano de 2025 já se capacitando com o pé direito e quem sabe também para quem ainda não conseguiu a primeira oportunidade de emprego, conseguir ali um jovem aprendiz ou a primeira oportunidade até formal mesmo como regime CLT e também, claro, para aqueles que já estão aí na universidade, buscar também ali um estágio. A partir desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, a partir de amanhã, gente, a rua Alfredo Pachá, aqui no centro, vai ficar fechada ao trânsito de veículos. A partir das 8 horas da manhã desse dia 6 até as 8 horas do dia 9. Já a partir das 8 horas da manhã do dia 13 até as 8 horas da manhã do dia 16. Ou seja, o que vai acontecer, gente? São 4 questões relacionadas a essa proibição do tráfego na rua Alfredo Pachá. Isso vai acontecer justamente nos fins de semana por conta do Natal Imperial. Como o Natal, a gente já comentou, esse ano vai ser reduzido, ele vai acontecer dessa forma. Então, a partir dessa sexta-feira, a rua Padre Siqueira, no centro, também vai ter a mão invertida. Ou seja, para quem vem, por exemplo, ali da região da Praça da Liberdade, que podia fazer o retorno para você voltar para o Palácio de Cristal, agora não vai ser mais possível. Aquela inversão que a gente sempre comenta aqui quando tem algum evento, Bauernfest ou Natal Imperial. Então, nessas datas específicas que a gente citou, vai ser realizada essa interdição nas localidades. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer para você previsão do tempo e mais informações referentes à nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Já adianto para você que as temperaturas vão subir para essa sexta-feira em todas as nossas cidades da região de cobertura, viu, gente? Vamos colocar então aqui no nosso telão a previsão do tempo para você acompanhar junto comigo aqui como que fica então essa sexta-feira nas nossas cidades. A gente começa no alto do nosso televisor com Nova Friburgo. E a previsão do tempo para essa sexta-feira na cidade é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite será de poucas nuvens. Não há previsão de chuva para esta sexta-feira e as temperaturas variam entre a mínima de 21 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis também haverá elevação nas temperaturas, ou seja, o dia vai ser mais quente do que hoje. A variação a gente consegue ver no nosso telão, mínima de 20 e máxima de 29 graus para essa sexta-feira, que será com muitas nuvens no céu durante todo o dia e o sol abre ali, aparece de vez em quando ao longo do dia, ao longo dessa sexta-feira, mas também não chove. Aqui em Petrópolis, a previsão é similar e o dia também será mais quente do que o dessa quinta-feira, com mínima variando de 20 e a máxima a 30 graus. Olha só, né, gente? 30 graus aqui em Petrópolis para essa sexta-feira. O dia será de nebulosidade e abertura de sol durante o período. Não há possibilidade de chuva, previsão para essa sexta-feira. Em Paraíba do Sul, o dia também será de elevação na temperatura, muitas nuvens durante todo o dia e abertura ali, períodos de céu parcialmente encoberto. Não há previsão de chuva para a cidade e os termômetros podem variar entre a mínima de 21 e máxima de 31 graus, também bem quente em Paraíba do Sul. E para a gente finalizar, em Três Rios, o dia segue a mesma tendência, com previsão de muitas nuvens durante todo o dia, abertura de sol ali em algumas partes do dia, oscilando entre céu encoberto e céu completamente coberto, e as temperaturas podem variar entre a mínima também bem quente em Três Rios, mínima de 22, máxima de 31 graus para essa sexta-feira. A gente vai colocar em tela cheia para você acompanhar então como que fica a previsão do tempo para essa sexta-feira nas nossas cidades da região de cobertura. A gente consegue ver a Nova Friburgo, a única cidade aí com temperatura um pouquinho mais baixa do que as outras cidades, como a gente vê, né? Teresópolis máxima de 29, Petrópolis 30 graus, ou seja, bem quente nesse fim de semana, apesar de que não há previsão de chuva para essa sexta-feira. Lembrando sempre, claro, em casos de emergência, acione a Defesa Civil pelo número 99 ou então o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. E assim a gente finaliza a previsão do tempo. A Prefeitura de Teresópolis publicou uma nota oficial informando que estão circulando informações falsas referentes ao governo de transição. A nota foi enviada após o prefeito eleito Leonardo Vasconcelos entrar com um mandado de segurança na Justiça para receber documentos da Prefeitura. De acordo com o prefeito eleito Leonardo Vasconcelos, a Comissão Técnica de Transição de Governo aguarda há cerca de um mês os documentos e relatórios referentes às secretarias municipais. A equipe de transição do prefeito eleito Leonardo Vasconcelos foi anunciada no dia 1º de novembro.
Após o anúncio pelas redes sociais para a demora da entrega dos materiais por parte da Prefeitura de Teresópolis, o município enviou uma nota oficial afirmando que 6 das 13 solicitações foram entregues e que a Prefeitura eleita, ou seja, Leonardo Vasconcelos, só solicitou os dados a partir do dia 4 de novembro, ou seja, basicamente um mês após o resultado oficial das eleições. De acordo com a Prefeitura de Teresópolis, 6 dos 13 pedidos foram entregues para a equipe de transição e todas as reuniões solicitadas foram agendadas. Aí, né, fica aquela situação complicada, né, porque entregou, não entregou. Afinal, gente, leva em consideração o seguinte: hoje, dia 5 de dezembro, faltam aí poucos dias para que o novo prefeito assuma o cargo. E ele tem, tecnicamente, metade dos documentos que foram solicitados. Então é necessário, sim, que a Prefeitura de Teresópolis agilize essa entrega das documentações, até para que a Prefeitura, né, eleita ali, os secretariados que vão assumir, tenham, né, noção ali, a ciência do que está acontecendo, como que está o município. Enfim, a gente vai continuar acompanhando esses casos e trazendo tudo para você aqui no Correio Petropolitano Debate, que faz mais um intervalo rápido. Na volta, a gente vai trazer para você uma entrevista que nós realizamos para falar sobre o Dezembro Vermelho. A gente conversou com um doutor ginecologista, obstetrícia, para falar justamente sobre esse tema, os riscos da transmissão vertical do HIV da gestante para o bebê, de que forma há a possibilidade da prevenção, quais os medicamentos que são utilizados e, claro, também sobre a conscientização da campanha que segue durante todo o mês de dezembro. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Dê início aqui a nossa entrevista, doutor Regis. Primeiramente, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse tema que é extremamente importante. A gente que ainda está no início aí do mês de dezembro, a gente vai falar um pouquinho justamente sobre o Dezembro Vermelho. Antes da gente iniciar esse bate-papo, gostaria que você se apresentasse para a gente, por favor. Perfeito. Eu sou Regis Kreitmann, sou ginecologista e obstetra, sou professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre e sou presidente da Comissão Nacional Especializada da Febrasgo, nas doenças infecto-contagiosas. Esses são meus créditos. Maravilha. Bom, doutor Regis, a gente está falando então aí sobre o Dezembro Vermelho, uma campanha de conscientização,
e a gente sabe justamente sobre os cuidados que devem ser necessários aí, principalmente para as gestantes, para as novas mamães, né? Como a gente também comenta, referente à transmissão do vírus HIV para os bebês. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, sobre o que é essa transmissão vertical. A gente pode citar primeiro ela e depois ali quais são os passo a passos, os cuidados que as gestantes devem ter durante esse período. Perfeito. Não, nós estamos assim agora nesse momento lembrando um pouco o HIV, né, com o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lembrando esses mais de 40 anos que o vírus já existe no nosso planeta, e os avanços que a gente fez nessa época toda, né? Nós tivemos períodos muito críticos em que a gente não conhecia nada sobre o HIV, não sabia fazer o diagnóstico, e hoje nós temos diagnósticos de boa qualidade, nós temos medicamentos com boa qualidade, em que os pacientes estão vivendo. Antigamente, lá no início da epidemia, quem viveu isso lembra que AIDS era morte. Hoje, AIDS é vida, né? As pessoas estão vivendo com HIV e estão vivendo bem. Os medicamentos estão cada vez melhores, muitos deles são produzidos no Brasil ou existem sob a forma de genéricos, acessíveis e dentro do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante, né? Que o paciente não precisa gastar com o seu tratamento, ele é fornecido gratuitamente dentro do SUS. E hoje a gente vive dificuldades em relação ao diagnóstico. Nós temos no Brasil o Ministério estima em torno de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, mas nós temos 900 mil pessoas que sabem o seu diagnóstico. Então nós temos ainda um gap, 100 mil pessoas que não sabem, não foram testadas e não conhecem o diagnóstico. Então a expansão do teste, o fazer diagnóstico é muito importante. Nós temos também 800 mil pessoas quase tomando antirretrovirais, fazendo o seu tratamento. Então, também aí nós temos uma falha de pessoas que sabem o seu diagnóstico, mas que não estão ainda iniciar o tratamento ou suspender o tratamento, né, com dificuldades em conseguir usar a medicação. As gestantes, a gente está numa situação muito boa. Nós estamos, a grande maioria das gestantes diagnosticadas, existe uma rotina de diagnóstico no pré-natal. A gente, dentro da FEBRASGO, a gente elabora junto com o Ministério as diretrizes para que os profissionais peçam os testes e façam os diagnósticos, né, do HIV durante o pré-natal, repitam isso em alguns momentos no pré-natal. A gente faz na primeira consulta, a gente repete isso pelo menos no final da gestação e no momento do parto. Então tem momentos para tentar o diagnóstico do HIV, e a gestante diagnosticada, ela imediatamente inicia tratamento antirretroviral se ela já não tiver um diagnóstico anterior, já esteja em tratamento, né? E a perspectiva para a gestante é muito boa, né? Com o tratamento, a gente praticamente reduz drasticamente o risco do bebê se contaminar. Então, os resultados são muito interessantes, mas são ainda desafiadores em fazer o diagnóstico, em colocar a paciente em tratamento e mantê-la no bom tratamento no serviço especializado. E tudo isso requer um cuidado, né? A gestante, a gente sabe que a gestação é um período que a pessoa está mais predisposta a infecções, então é mais fácil se infectar pelo HIV também. Por isso é importante a gente fazer o diagnóstico ou proteger aquelas pacientes em que a gente percebe situações de muito risco. Tem pacientes que estão com um parceiro que tem um HIV e ela não tem o HIV, ou então pacientes que são profissionais do sexo, que se expõem mais à situação e risco do HIV. Então a gente tem que... Pacientes que vivem num ambiente, numa situação em que a violência sexual é muito comum, então poder proteger essas pacientes com o preservativo ou com o uso de medicamentos. Hoje existem medicamentos para proteção do HIV. Existe o PrEP, existe a PEP. O PrEP é a medicação preventiva, que o paciente toma um comprimido ao dia. A gente, nessas pacientes que a gente enxerga uma situação de risco maior, a gente pode prescrever, qualquer médico pode prescrever a PrEP. E ela usa um comprimido por dia, com muito boa adesão. Ela tem uma proteção que é quase absoluta, é muito grande. Então, se a paciente vive com um parceiro que tem o HIV e ele não está com bom controle dessa doença, ela usar essa medicação, inclusive durante a amamentação, vai proteger o bebê. Então, a PrEP hoje é uma realidade, ainda é pouco utilizada, ela está sendo subutilizada. Nós imaginamos muito mais pacientes deveriam estar usando PrEP, então isso é alguma coisa que a gente vai trabalhar nos próximos meses e anos, que se expanda mais a PrEP no país todo, mas também para a população de gestantes. Então tem bastante coisa a ser feita na gestação para a gente conseguir
ter nenéns sadios, sem o vírus, saudáveis, né? Isso é muito importante. Doutor, você comentou, nesse contexto todo que o senhor trouxe agora para a gente, né, dos avanços que a gente já conseguiu, mas ainda dos desafios a serem enfrentados, a gente vê, então, que o período de pré-natal ele é fundamental para evitar essa transmissão. Exato. O pré-natal é o momento que a gente faz o diagnóstico, né? Se a paciente ainda não tem o diagnóstico, e a recomendação sempre tem sido no Brasil, como o número de gestantes não é gigantesco, geralmente as pacientes são referenciadas para serviços especializados, que têm mais habilidade e têm mais acesso ao manuseio, ao acesso ao medicamento, né? Então, geralmente a paciente ela segue com o seu pré-natal na unidade básica, que já conhece ela, que já tem o contato com a família, e ela também segue com acompanhamento com um especialista em HIV para fazer o seu tratamento, usar a sua medicação. E esse cuidado em rede é muito importante. Se a paciente desaparece do posto de saúde ou houve algum contratempo, a gente aciona a unidade de saúde, ela vai lá, visita a paciente volta ao tratamento, ou vai lá levar a medicação se a paciente está com alguma dificuldade em acessar, como nós tivemos aqui no sul do país, as enchentes que atrapalharam muito. A gente teve que modificar todo esse sistema para os remédios chegarem nos pacientes, né? E os medicamentos são maravilhosos, eles reduzem rapidamente a carga viral, né? Que a carga viral é o principal preditor e o que representa risco na transmissão, né? Então, de tal forma que a paciente, quando fica indetectável, o homem ou a mulher, ele se torna não transmissível, a transmissão é zero sexualmente, né? Não é a mesma coisa na transmissão mãe-bebê e não é a mesma coisa em relação à amamentação, são coisas diferentes, né? Mas na transmissão sexual, se a pessoa está indetectável, ela não transmite. Então, essa é a importância do pré-natal. E também detectar outras infecções, né? Infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis também é um grande problema no país, né? Ou clamídia, gonococo, a gente fazer os diagnósticos, o citopatológico, né? O preventivo do câncer do colo do útero, que também é uma alteração, se altera mais frequentemente nas pacientes com HIV. Então, o pré-natal nos ajuda nesse sentido de preparar a paciente para um parto seguro. Isso que é importante, fazer o diagnóstico, usar a medicação, ter um cuidado, uma boa adesão, né, ao pré-natal, que seja muito acolhedor, que receba bem essa paciente, que não divulgue o diagnóstico dessa paciente, não precisa, a comunidade não precisa saber do seu diagnóstico. Existe ainda um grande problema no país, que é o estigma, e isso atrapalha o tratamento, né? Talvez muitos dos pacientes que param de tratar ou que fazem um tratamento de forma irregular, tem muito a ver com estigma, né? Que tem que revelar o diagnóstico para alguém ou tem que buscar o remédio no armário, e aí na empresa as pessoas às vezes ficam querendo saber que remédio é aquele, a família querendo saber que tratamento é aquele. Então ela tem que, a gente revela o diagnóstico exatamente, orienta a paciente que revele para quem precisa saber o diagnóstico, né? Uma pessoa que bem próxima, às vezes uma mãe, uma irmã, o parceiro, saber o diagnóstico, porque ela vai ter que tomar medicamento na gravidez, mas também vai ter que fornecer medicamento ao bebê. Então, esconder, ocultar o diagnóstico de todo mundo, a gente percebe que sempre é um problema. Os pacientes mais deprimidas ou que negam o diagnóstico, às vezes tendem a ocultar e esconder, carregar para si o diagnóstico, isso é muito pesado, né? Isso a gente sempre recomenda que alguém saiba, mas não precisa saber todo mundo, é óbvio, né? Pode trazer até outros impactos também para a saúde mental nesse caso também, né? A gente tem a mulher nesse período de gestação tem aí, né, uma oscilação grande de sentimentos, emoções, enfim, e que podem acarretar aí até para outros tipos de problema, caso não tenha essa base de apoio, né, essa rede de apoio que é fundamental, como o senhor já está comentando aqui com a gente. Doutor, e aí a minha pergunta é a seguinte: quando a gente pega, né, em alguns casos, a gente sabe, determinadas mulheres ou gestantes não realizam esse processo de pré-natal, ou então não recebem esse acompanhamento de forma mais adequada, ou começa a fazer esse processo tardio. Existe a possibilidade dessa transmissão. Nesses momentos, como que, né, os profissionais devem atuar? Já é com a inserção da medicação? Como que funciona esse processo para o início do tratamento? Ele é diferente quando você tem um pré-natal no início ou quando ele começa a ser feito ali no meio da gestação ou quase para o final? Não, a gente recomenda sempre o diagnóstico quanto mais cedo, melhor, né? O acesso ao diagnóstico
ele é muito importante, né? Ele é esclarecedor e ele acaba dirigindo a paciente para um serviço especializado, né? O diagnóstico do parceiro também é muito importante. Hoje nós temos, já há alguns anos, o Ministério lançou o protocolo de pré-natal do parceiro. Então, se convida e se recomenda que o parceiro seja testado, não só para o HIV, mas para sífilis, para as hepatites virais. Às vezes a paciente não tem absolutamente nada disso, nem o HIV, nem nenhuma dessas outras doenças, mas o parceiro tem. E a gente pode tratar o parceiro e proteger essa gestante. Então, o pré-natal do parceiro, ele é uma rotina e ainda tem algumas dificuldades e percalços na implementação no Brasil, que às vezes o parceiro sequer aparece no pré-natal, mas muitas vezes geralmente aparece no momento do parto, então tem oportunidades e momentos de testar esse parceiro e oferecer teste, né? Não é obrigatório, não é compulsório, mas ele deve ser oferecido, né? Mas assim, quando a gente faz o diagnóstico da gestante, a gente faz de preferência com testes rápidos, que eles são muito ágeis, né? No posto de saúde, em 15 minutos a gente tem o diagnóstico do HIV. Quando a gente usa esses testes rápidos atuais, com dois tipos de testes que os postos de saúde têm normalmente, a gente fecha o diagnóstico da paciente. A gente não precisa nenhuma confirmação posterior, né? E aí já prescreve a medicação, e a medicação começando a ser tomada, em poucas semanas a gente consegue o controle do vírus, a carga viral se torna indetectável. Tá? E isso acontece em 3, 4 semanas, no máximo, a gente tem uma carga viral indetectável das gestantes, dependendo do nível de carga viral inicial, né? Mas é muito rápido. Então, às vezes, um diagnóstico, mesmo no meio da gestação ou mais perto do final, nos permite tornar a paciente indetectável. E o indetectável, no momento do parto, é o que a gente quer. A gente tem uma transmissão extremamente rara, muito baixa, menor do que 1%, se a gente conseguir chegar à carga viral indetectável. Se a gente não usar nenhuma medicação na gravidez, a transmissão acontece mais ou menos em torno de 20% a 30% das pacientes. É muito alto ainda, né? Claro que existem fatores que protegem o bebê, 70% de proteção, mas 30% se infectam dos bebês se a gente não fizer absolutamente nada. Então, a gente tem o que fazer, tem medicamento para iniciar. Se a paciente se descobre na hora do parto, a gente tem maneiras de proteger também com cesariana. Cesariana sem contrações, um remédio colocado no soro, reduz quase metade dos casos de transmissão para o bebê. Então, mesmo diagnósticos muito tardios, no momento do parto a gente tem proteção. Não significa que a cesariana seja maravilhosa para pacientes que já estão em tratamento. Paciente que está em tratamento, que está com carga indetectável, o parto vaginal é permitido. É permitido e a transmissão é muito baixa. A cesariana não tem vantagem nessas pacientes. Mas numa paciente que faz o diagnóstico no momento do parto, que não tomou medicação, ou que está com cargas muito elevadas, não controlou bem o tratamento na gravidez, a cesariana ainda é protetora. E também existe um outro adicional, que é os medicamentos para o bebê. O bebê que está numa situação de bom controle, que a gestante fez um pré-natal muito bom, ele toma AZT ainda no pós-parto, que é um xarope, toma de 12 em 12 horas na bochecha, ele é docezinho, toma durante um mês, ele é muito seguro e fácil de usar. Bebês que têm uma situação de maior risco, que a paciente não fez um bom tratamento ou se descobriu na hora do parto, ele usa combinações de medicamentos, usa 3 remédios e usa também por um mês, e isso também é muito protetor. Então, a gente vai ter, se tudo for muito bem feito, tanto nesse momento, no pré-natal, ou no momento do parto, e o cuidado do bebê, e também o não amamentar, porque o amamentar também acrescenta riscos, isso tudo vai dar um bebê, uma grande probabilidade de um bebê sem o HIV, o vírus, e a gente faz os exames do bebê também, né, no sangue do bebê. E, doutor, essa medicação, por exemplo, também para os bebês nesse caso, ela também é fornecida hoje pelo Sistema Único de Saúde? Tudo é fornecido no SUS, não tem absolutamente nada fora do SUS, tá? Isso tem um programa que é o Programa Nascer, que existe do Ministério da Saúde, que distribui a medicação para o bebê na maternidade, que distribui o remédio endovenoso que se usa na hora do parto, também é distribuído, e a medicação para inibir a lactação também que se usa, que são 2 comprimidinhos no pós-parto, também é distribuído no SUS. Tudo isso é sem nenhum tipo de custo e tem uma rotina bem organizada, e isso não tem faltado, está sendo muito tranquilo, todas as unidades. Importante que a paciente tenha o diagnóstico feito, isso é fundamental, né? Doutor, a gente falando aqui justamente sobre o Dezembro Vermelho, ele é uma campanha
de conscientização, obviamente, não só para realizar os testes, né, para ter o diagnóstico, mas a gente citou logo no início aqui da entrevista, justamente ainda hoje um determinado preconceito com aquela pessoa que tem o vírus HIV. Acredito que essa campanha ela seja também para isso, né, para conscientizar não só essas pessoas que precisam fazer esse diagnóstico ou que vivem nesses ambientes que a gente já citou aqui de maior risco, mas também para a população como um todo, justamente para que isso seja um tema que a gente já sabe é relevante, extremamente importante. A gente citou aqui a quantidade de pessoas hoje que vivem no Brasil com o vírus e que foram diagnosticadas, ou seja, não é só para essa população especificamente, mas para a população como um todo, para que entendam esse tema, para que saibam da causa, os riscos e saber até mesmo como apoiar ou orientar determinada pessoa nessa situação. Exatamente. O Dezembro Vermelho tem essa intenção, né, de trazer o HIV para a discussão, porque o HIV ele esteve na mídia há muito tempo e cada vez se ouve falar menos dele, né, porque é uma doença que tem controle, é uma doença que tem medicação, o controle está sendo bem feito, o Ministério deve solicitar agora para a OPAS, aliás, para a Organização Mundial da Saúde, uma certificação de eliminação da transmissão mãe-bebê do HIV, porque a gente tem taxas muito baixas de transmissão, já com critérios de eliminação, que é menos de 1% de transmissão de mãe para o bebê, então já nós estamos num momento muito favorável da epidemia, mas as pessoas têm que saber, e talvez assim, a coisa que mais atrapalha hoje o tratamento é o estigma da doença, né? O HIV não pega no abraço, que não pega no beijo, ele basicamente se transmite pelo sangue e pelo sexo, né? Ou da mãe para um bebê, tá? Então, a pessoa que vive com HIV tem que ser acolhida, tem que ser, pode ser abraçada, pode ser beijada, pode estar convivendo no ambiente de trabalho sem nenhum tipo de problema. Então, e realmente o que está atrapalhando o acesso ao medicamento, uma adesão boa, é o estigma, né? As pessoas são discriminadas, às vezes, no lugar de trabalho, são demitidas no local de trabalho, são maltratadas, às vezes, no ambiente onde elas vivem, né? Com estigma, porque é uma doença de transmissão sexual, né? Provavelmente a pessoa adquiriu transmissão sexual, nem sempre é assim, às vezes a pessoa nasce com HIV, uma mãe que não fez um bom tratamento, mas existe um estigma muito grande por causa da questão sexual, da transmissão sexual, e isso atrapalha muito a vida dos pacientes que têm HIV. Acho que se a gente conseguir reduzir o estigma nessas situações do dezembro vermelho, desculpe, do novembro vermelho, a gente vai ter uma condição muito melhor para essas pessoas de vida, de qualidade, de convivência. Isso vai nos ajudar muito em relação ao tratamento, né? Até o buscar o remédio no posto de saúde, né? Isso acaba mostrando o diagnóstico numa comunidade muito pequena. Então, tudo isso acaba sendo um fator de atrapalhação, nos complica bastante. Naquela situação que eu falei anterior também, em relação ao que o Ministério fornece, o Ministério também fornece o leite artificial, né, para as gestantes, todas as pacientes que é para o bebê, né, que nascem que têm o HIV, já sai da maternidade com uma quantidade de latinhas por primeiro mês de vida do bebê, né, latinhas de leite artificial, e isso é renovado no posto de saúde perto da paciente, onde ela mora, ela busca aquelas latinhas, isso por 6 meses e pode ser renovado por mais um ano. Alguns municípios têm fornecido também contracepção de longa duração, implantes, DIUs, especialmente o DIU com progesterona, né, que é o Mirena, para pacientes com HIV. Porto Alegre faz isso, Ribeirão Preto também, alguns serviços em São Paulo também estão fazendo. Então, tem serviços que têm favorecido. O ideal é que todas as pacientes tivessem esse acesso, mas pelo menos as pacientes que vivem com HIV têm conseguido, em alguns municípios, contraceptivos de longa duração, que são eficazes, que não dependem tanto da adesão de tomar remédio todo dia, né? Então isso fica bastante bom. Uhum. E aí, doutor, esse acesso, por exemplo, ao DIU que você comentou agora, o que hoje talvez seja ainda necessário para que ele ainda seja implementado também em outros municípios e outros estados brasileiros? Esses são programas que são do município, né? O Ministério não tem fornecido isso, né? Mas os municípios têm que se organizar e talvez as entidades que trabalham com a questão do HIV, as ONGs, fazer algum tipo de pressão, algum movimento para conseguir estabelecer. O DIU de cobre ele está disponível no SUS, mas o DIU medicado, o DIU de progesterona, que é um DIU
assim, que reduz muito a menstruação, né? As pacientes já ficam sem menstruação, os contraceptivos tipo implante, que duram 3 até 5 anos, eles são muito interessantes, são muito fáceis, ele tem um custo maior, mas depende um pouco dos municípios se organizarem, né? Nós temos isso já aqui em Porto Alegre há bastante tempo, né? Eu moro em Porto Alegre, nós já temos alguns anos, a gente tem visto que reduziu muito o número de gestações indesejadas nessa população, e é muito interessante, é muito bom. Doutor, inclusive, aproveitando aqui, eu queria fazer um gancho sobre esse tema do exemplo vermelho, essa questão que a gente está citando aqui do HIV, da transmissão. O Ministério da Saúde atualizou os protocolos para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes. Inclusive, foi atualizado no ano passado, em dezembro do ano passado. Há algum ponto, por exemplo, nessa atualização importante e que trata justamente, talvez, sobre essa transmissão da mãe para o bebê? Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa atualização e da importância dela. Não, as atualizações assim que eu conheço um pouco, né, que eu lido basicamente com as gestantes e com os bebês expostos, né? Eu tenho visto a caracterização do bebê de maior ou menor risco na hora que eles nascem, né? Para acrescentar medicamentos mais complexos ou menos complexos. Há um remédio, que é o AZT, que é a grande maioria dos pacientes que a gente começa no tratamento no pré-natal, a gente vai chegar, a mais de 90% delas vão chegar com carga indetectável no parto. E o bebê vai receber só o AZT, né? Mas aquelas pacientes que não conseguem detectar a carga viral ou que fazem diagnósticos muito tardios ou não usaram medicação, o bebê recebe 3 remédios. Isso é considerado um bebê de alto risco. Ele é mais cuidado, mais seguido, tem um controle maior em relação à adesão, tem que ensinar a paciente a administrar esses remédios em casa, são medicações orais que o bebê toma, e ele tem que ter um segmento todos os bebês em geral, um segmento muito cuidadoso em relação ao vírus, né? Então, a gente faz o exame da carga viral nas primeiras 24 horas de vida, o bebê já faz, um PCR, né? Que é um exame que avalia quanto de vírus tem no organismo. A gente faz em 1 mês e depois a gente repete com 4 meses de vida, tá? E o bebê não pode receber leite materno, ele recebe só o leite artificial. Se tudo isso for muito bem feitinho, bem controlado, a gente vai ter bebês que vão ser... A maioria desses bebês, muitos deles são Vitória, são Vitórias. Eles fazem contato com o vírus e a medicação protege. Eles não se infectam. Então, com 4 meses, os pacientes já podem fazer a sua festa, já comemorando que esse bebê é negativo, né? Aqui no Rio Grande do Sul se faz um churrasco para comemorar que o bebê não pegou o HIV, né? Ele passou pelo vírus, mas ele não adquiriu o HIV, ele foi muito bem cuidado, né? A amamentação é um momento delicado. A gente tem, no pré-natal, que fazer todo um trabalho para mostrar para essa gestante que a amamentação é risco. Então, a gente desconstrói um pouco a ideia que as pessoas têm que a amamentação é uma coisa boa e protege. Na situação do HIV, representa risco. Mesmo a paciente muito bem controlada, com carga indetectável, a gente enxerga algum grau, alguma taxa de transmissão no decorrer de todos os meses que a amamentação acontece. A amamentação normalmente vai a 6 a 1 ano de duração, né? E esse período todo aumenta o risco em torno de 1%, que é uma taxa considerável preocupante, né? Então, a gente ainda acha no Brasil que não vale a pena a gente liberar a amamentação, mesmo pacientes bem controladas, que a gente vai ter bebês que a gente conseguiria evitar ou eliminar contaminados. Então, a gente desconstrói isso no pré-natal e reforça durante todo o período no puerpério que a paciente não amamente. Essa é a recomendação no Brasil todo, né? Perfeitamente, doutor. Alguma outra informação importante, doutor Resch, que o senhor gostaria de ressaltar antes de finalizarmos aqui essa nossa entrevista? Eu acho que o importante é essas questões que eu ressaltei, o diagnóstico cuidadoso, o acesso à PrEP, na situação da paciente que tem uma situação de bastante risco, que a gente enxergue, a PEP também, a profilaxia pós-exposição numa paciente que houve violência sexual, é uma coisa que é relativamente comum no país, é um problema, né? O paciente que sofreu violência sexual ter rapidamente uma agilidade dentro das primeiras 72 horas, poder usar a PEP, ou se rompeu a camisinha e o parceiro não está HIV positivo ou desconhecido, a gente pode utilizar a profilaxia pós-exposição, tem serviços de referência que fazem só essa avaliação de risco e fornecem medicamento para 1 mês e a pessoa não se infecta pelo HIV. Então, proteger a gestante é fundamental, né? Eu acho que esse é a tônica: diagnosticar, proteger,
fazer um pré-natal de boa qualidade, com um bom número de consultas e enxergar as outras doenças também que nos favorecem a entrada do HIV, né? Uma paciente que tem uma IST, uma doença de transmissão sexual, uma clamídia, um gonococo, uma sífilis, ela tem uma porta de entrada favorecida para o HIV. Então, tratar isso adequadamente no pré-natal, tratar rapidamente, confirmar se o tratamento foi eficaz, né, com o segmento da paciente, vai também proteger, né? Mas também encaminhar a paciente rapidamente para um serviço especializado, quando faz o diagnóstico do HIV no postinho de saúde, e o postinho tem que fazer o diagnóstico imediato, não pode agendar com uma consulta para fazer o teste rápido. O paciente chegou que é grávida no serviço de saúde, tem que fazer o teste no dedo, olhar o HIV e aí rapidamente encaminhar para um serviço de saúde, checar se essa paciente chegou. Também não adianta a gente mandar a paciente, vai para um serviço de referência porque tu tem o HIV, mas tem que conferir se essa paciente chegou, manter o vínculo com o seu próprio posto, se a paciente tem aquele posto como referência para ela, e ela fazer um pré-natal de boa qualidade, a gente vai ter EPPs que vão ser só vitórias, que não vão ter vírus, e isso é maravilhoso hoje, nos dias que a gente vive. E é muito mais tranquilo. A gente orienta a paciente assim que um pré-natal mal feito e um bebê com HIV é muito trabalho. É ruim para o bebê, mas também assim é ruim para toda a família ter que estar lidando, administrando medicação. Então a gente pode evitar tudo isso com um pré-natal cuidado de boa qualidade, né? Com certeza, doutor. E, inclusive, sem estigma. Como é que é? E um trabalho também multidisciplinar, né? Quando a gente fala agora justamente sobre esse pré-natal, é justamente isso, né? A gente tem ali um trabalho multidisciplinar entre todas as vertentes da saúde, acompanhando aquela gestante durante esse período. Perfeito, exatamente isso. É só vitória. Doutor, muito obrigado por conversar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente importante e, obviamente, passar as orientações também para a população. Perfeito. Estamos às ordens do que precisar. Estamos aí. É um prazer, tá? Um grande abraço. Um abraço, doutor Regis. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu.